Fala galera, aqui é André Moritz, um dos sócios da Amol. Hoje, no nosso episódio especial do Dia dos Namorados, eu trouxe uma mulher especial aqui para mim. Nós vamos falar um pouquinho do amor, um amor que não se vê todo dia, um amor longevo, um amor com muito respeito. E eu já vou introduzi-la e apresentá-la aqui para vocês. Ela se chama Leila, há 48 anos casada com o senhor Rogério, a Leila é minha mãe. O meu pai é o Rogério. E eles têm uma história muito linda. E eu acho que para o Dia dos Namorados, nada melhor do que trazer uma história de amor com muito sucesso e com vários frutos aí, que são 4 filhos, que essas duas pessoas maravilhosas têm. Bom, vamos começar. Minha primeira pergunta para a mãe é como que você e o pai se conheceram? Oi, filho. Nós nos conhecemos em 1974, na praia de Perequê, em Porto Belo. Eu tinha 15 anos, eu ainda era aluna do curso técnico de enfermagem em Rio do Sul e ele já era acadêmico de medicina em Florianópolis. Eu tinha 15 anos. 15 anos. E tu lembra em qual momento que tu pensou assim, esse cara vai ser o amor da minha vida? Ele pensou isso antes do que eu. Eu ainda era uma menina. Eu tinha debutado naquele ano. Eu não tinha namorados. E eu ainda mais tinha uma Pretendentes. forma de viver mais lúdica e infantil do que já olhar para um homem para pensar em namorar. Ele sim. Então, ele quando me viu, ele já se sentiu atraído por mim, afetivamente. E aí foi, né? Então, ele foi passando, andava na praia, vinha atrás de Inclusive mim. tinha episódios de fazer serenatas, né? De pegar o Isso, aí violão. ele já tinha a turma de seresta, ele já tinha a turma de meninas, e eu não estava nessa fase ainda. Então, ele aí começou a vir lá em casa, fazer serenata, trazia a turma do violão. Então, eu passei por essa fase de ainda receber serenata. E o meu pai ficava escutando lá de dentro e dizia: Eu não sei nada disso daí, não sei nada disso aí. Ô mãe, e tu te lembra do pedido de namoro? Como é que foi? Porque hoje a gente vive um mundo mais atual, não tem mais esse pedido de namoro. Eu quero saber se a senhora se lembra do pedido oficial mesmo para começar a namorar. Sim, Como foi? Se poderia foi. compartilhar com a gente. Eles tinham uma festinha, um encontro da turma do Perequê, que não era minha, que eu não frequentava. E, e o Gé me convidou. Era lá na casa das Buzarelos, ali na frente do mar, perto da minha casa. O meu pai deixou eu ir, mas ele disse que era para eu levar minha irmã Sandra. Nós tínhamos 11 meses de diferença nós duas, então fomos Sandra e eu. E a festa estava rolando, já tinha turma que já estava tomando caipirinha, mas eu não tinha ainda, não fazia ainda isso. E eu e a Sandra pegamos umas revistinhas, uns tio Patinhas, umas revistinhas, e ficamos lendo lá na sala, porque aquilo era uma coisa que passava fora do que a gente fazia. E aí ele um pouco ele vinha, ia com a turma lá, um pouco ele vinha ali, um pouco ele me esnobava. Eu pensei, mas por que me convidou? Se está me esnobando? Ele não dava assim, não demonstrava muito.
E aí, naquele dia, nós aí saímos, a casa tinha assim na frente uma saída para a praia, daí nós fomos lá, então sentou Sandra, eu e o Gé. Daí ele disse que ele estava interessado em mim e que ele queria namorar comigo. Isso foi em janeiro, mês de janeiro. E aí, assim foi, assim, ele foi aparecendo lá em casa, ficava no portão, aí conheceu minhas irmãs, meus pais, e o meu pai sempre dizia, eu não sei de nada desse namoro. E assim, mãe, e tu falou que tu era muito menina, o pensamento bem infantil, Sim. e a partir de qual momento que a chave girou, que foi do início do relacionamento para pensar assim, eu quero casar com esse cara? Ah, foi bem rápido. Quando eu fiz 15 anos, eu tinha 14 quando eu conheci ele. Quando eu fiz 15 anos, foi 20 de fevereiro. Ele apareceu lá no portão com um buquê de cravos vermelhos. 15 cravos vermelhos. Então, ali eu entendi que ele realmente estava interessado por mim e aquilo foi muito forte para mim. E a partir disso, nós passamos a ter um relacionamento muito forte. Eu nunca me esqueço que daí acabou a temporada e nós morávamos em Rio do Sul, a família em Brusque dele, mas o pai já estava em Florianópolis. E ainda o pessoal da praia, as amigas da praia, diziam, sempre diziam, amor de praia não sobe a serra. Tinha uma expressão assim. Uhum. E eu fiquei com aquilo, até não compreendi muito bem. E ele tinha um cabelo encaracolado, comprido, cabeludo, acadêmico de medicina, 4º ano da medicina. E aquilo foi dito e eu voltei para Rio do Sul e ele voltou para Florianópolis. E um dia eu estava lá na minha casa em Rio do Sul, parou um carro, um Fusquinha, um marronzinho assim, saiu um cara de lá com o cabelo todo cortadinho, todo arrumadinho. Tomou jeito. Eu disse, meu Deus, cadê aqueles cachos e aqueles cabelos encaracolados? Ele cortou o cabelo e assim ele apareceu lá em casa para minha família. E ali a gente começou. Ali vocês começaram. 74. Então E fomos até 77. Imagina. Então, o único homem da tua vida, Sim. o teu único namorado. Sim. Chega até a me emocionar, que é uma história bem bonita, né? E como que é olhar para trás e ver que essa escolha, ela perdura nos dias de hoje? Como que seja uma síntese curta, mas como é olhar para trás e ver que aquela menina que era uma criança, daqui a pouco aparece um cara cabeludo, daqui a pouco um pedido de namoro, daqui a pouco o cabeludo vem com o cabelo cortado, chega na casa de fusquinha, com as intenções bem claras e tudo. Tu olha para trás e o que tu sente nesse momento? Eu sinto que todas as minhas decisões sempre foram as melhores e as mais convictas. Porque eu, desde a infância e no meu período de escola, eu sempre procurei seguir todos os ensinamentos que eu recebia dos meus pais. Entre eles, muita responsabilidade e fazer sempre as coisas certas. E no momento que eu não pensava em namorar, que eu ainda pensava na escola, no estudo, sempre fui boa aluna, apareceu para mim uma pessoa boa, que eu vi que era boa e que eu comecei a amar desde o primeiro momento. Que era uma pessoa
que de uma índole boa, uma família exemplar, porque durante o verão nós convivemos as famílias, eu comecei a frequentar a família dele. Eu me identifiquei muito com a mãe dele, uma mulher amorosa e com princípios muito fortes, uma família unida, que se amava muito, e eu comecei a me identificar muito. Eu entendi que aquela pessoa que já tinha 21 anos, que já estava num curso de medicina, era o homem da minha vida. E eu em nenhum momento pensei que poderia ser diferente. Eu nunca pensei, me arrependi e sempre tive a certeza de que essa seria a minha melhor escolha. Que legal, mãe. Olha, eu chego a me emocionar bastante aqui, até é difícil da gente seguir, mas vamos tentar aqui. Bom, eu lembro que eu casei, eu estou há 3 anos casado, estou indo para 3 anos de casado, e eu lembro que tu e o pai me falaram antes do casamento, dizendo o que é o amor, o que é a união, o que é um casamento, o que faz dele ser um sucesso. Mas eu sempre uma coisa que eu sempre tenho viva na minha cabeça é que o casamento, ele é uma escolha, né? A gente escolhe Sim. estar casado com a pessoa. E é uma escolha diária. A gente ama, a gente convive, a gente perdoa, a gente fica junto, a gente se ama, a gente chora, a gente sorri, mas no final das contas é uma escolha, né? A gente escolhe estar com aquela pessoa, a gente escolhe respeitar aquela pessoa. E acho que esse é um legado que vocês deixaram para os filhos, né? E uma coisa que a gente aprendeu bem com vocês, assim. Não existe, eu acho, uma rotina, né? Uma receita de bolo que se faz que Não. um casamento vai perdurar assim. Bom, agora eu queria o que você diria, Leila, aos pombinhos que estão começando agora, nos dias atuais, que acabaram de se conhecer, no Dia dos Namorados, depois de 48 anos de casados, certo? Sim. 48 de casados, mais 4 de namoro. Qual seria o conselho para o pessoal que está se aventurando no amor, mãe? Primeiro, você realmente sentir que é essa pessoa que você quer, que você está convicto, porque ninguém é perfeito, as diferenças existem, o ser humano é passível de erros. E quando você está certo de que é aquela pessoa que você quer casar, constituir família, que você ama, que tem carinho, você supera tudo. Porque os defeitos e as dificuldades do dia a dia, quando você tem essa convicção, você consegue sobreviver e ultrapassar. O que não pode é você entender que essa pessoa, ele tem um defeito, não, nós vamos viver e superar, nós vamos conseguir, porque isso não acontece, né? As pessoas não mudam. Então você tem que amar com as virtudes e os defeitos. Amar sempre. E saber que tem que conviver com esses defeitos e administrar. Porque a vida não é só coisas boas. Um casamento de 47 anos, 48 anos, tem muitas renúncias, muitos momentos difíceis, quantas vezes desânimo e porque vem os filhos, você tem os desafios dos filhos, da educação dos filhos, isso tudo afeta o relacionamento do casal, né? Mas a gente não pode deixar isso afetar o casamento, né? Porque Isso, esses desafios diários com a família, os filhos, a educação, eles têm que ser superados e a convivência do casal, ela tem que ficar preservada. Senão fica muito difícil.
Assim, o pessoal que está começando agora, a gente com certeza tem gente, eu sou um deles, né? A gente sempre pergunta assim se existe alguma, como eu disse que não existe, mas, né, a gente tem que escutar a voz da sabedoria. Tinha preparado uma pergunta aqui, se existe algum segredo para manter o carinho e a admiração mesmo com tanto tempo que se passou. Acho que não existe segredo. Eu acho que cada dia é um desafio e você ter a sabedoria de vencer esse desafio. Não tem uma cartilha nem um protocolo. Dias mais fáceis, dias mais difíceis. Muita paciência, resiliência, renúncia. Muitas vezes a gente precisa recuar e, e amar, né? Amar sempre. Amar sempre Apesar acima de dos tudo. anos já passados, né? Manter o amor e a união sempre presente, né? E ter aquele olhar todo dia que um para o outro, que por mais difícil que seja, que a gente vai vencer. Bom, eu adoraria falar por mais longos minutos aqui, mas eu já vou me encaminhando para a reta final do nosso bate-papo, até porque, enfim, eu preparei outra pergunta aqui que eu acho bem legal, essa eu achei bem legal. Se tu pudesse reviver um dia com o pai, que tu lembre, nesses 48 anos de casado, ou que seja os dias na época de namoro ainda, qual seria e por quê? Seria o dia que ele chegou lá em casa com aquele buquê de 15 cravos vermelhos. E que eu olhei para ele e que eu realmente tive a certeza que ele era o homem da minha vida. E que eu queria casar com ele e que com ele eu queria constituir uma família. E eu consegui isso. Constituí uma linda família. Nós tivemos 4 filhos. E se fosse para iniciar novamente, teria que ser tudo igual como sempre foi. Que legal, mãe. E, bom, o que, o que mais te emociona ou o que mais te conforta o coração de ver o que vocês construíram nesses tantos anos juntos? O que mais te alegra, o que mais te deixa o teu coração cheio de amor, assim? Quando tu olha para trás, quando tu vê, enfim, os dias de hoje, o começo, o meio, os intercalços, as brigas, as desavenças, as alegrias, as perdas, as tristezas, quando tu olha para trás assim, o que mais te emociona, o que mais te acalenta o teu coração do que vocês construíram na vida de vocês? A família, a nossa família, né? A escolha de ter os filhos, os 4 filhos, a educação, o planejamento para a vida de vocês, toda a dedicação à carreira de vocês se formarem, vocês trabalharem, todos já independentes financeiramente, os netos, crianças saudáveis que Deus nos abençoou com muita saúde. Então, hoje, nós, com a nossa idade, eu com 66, o pai com 72, nós olhamos para a família e para os filhos e netos, e é dessa estrutura familiar que nós tiramos hoje nossa energia, porque nós já estamos com uma idade que essa energia ela já não é mais tão forte, e a gente revigora a cada dia com essa estrutura familiar. Olhar as crianças, todas as atividades, procuramos estar sempre junto, porque é dessa energia familiar que nós ficamos bem, que nós conseguimos vencer o nosso dia a dia, nossas dificuldades já do corpo, da idade. Então, assim, é revigorar as energias olhando para a família e convivendo com a família. Muito bonito. E a minha última pergunta: como você
gostaria que esse amor de vocês fosse lembrado pelas próximas gerações da nossa família? Eu gostaria que fosse lembrado toda a nossa história. E quando eu olho para vocês, eu me vejo em vocês. Eu vejo que tudo que nós dois, no dia a dia, trabalhamos, nós conquistamos, né? Em todo o comportamento de vocês, em todas as escolhas de vocês, na profissão, no casamento, no nascimento dos netos. Então, é isso que nos fortifica todos os dias e nos dá muito orgulho. Então, orgulho do casamento, orgulho dos filhos, orgulho dos netos e das próximas gerações que a gente ainda puder acompanhar. A palavra é essa, orgulho. É isso. Mãe, obrigado por dividir com a gente um pouco da tua história. Ouvi tu falar do amor e de família. Bom, a gente tem o convívio diário na frente das câmeras, é um pouco difícil, mas eu só queria dizer que a admiração, o amor que eu tenho por vocês e principalmente a admiração pelo casal que vocês são. Sabemos que nem tudo é um mar de rosas, né? Às vezes a gente navega por mares tenebrosos, mas o que importa é a sustentação do nosso navio e como a gente navega por esses mares. Sim. E o carinho de vocês e o amor de vocês sempre prevaleceu e o respeito acima de tudo, né? Que a história de vocês inspire a galera que está assistindo a gente aí, nos inspira lá em casa, meus irmãos, as minhas cunhadas, a minha esposa. A história de vocês é uma história linda, é uma história que eu sempre gosto de contar para as pessoas, tá? E, bom, eu tinha até escrevi aqui, no final das contas, talvez o amor verdadeiro não seja feito de grandes gestos, mas de pequenas decisões, tomadas todos os dias. Permanecer, respeitar, ouvir, perdoar e recomeçar. Feliz Dia dos Namorados a todos que amam. Sou André Moritz, encerro por aqui o meu podcast com a minha mãe. Foi um prazer recebê-la aqui, espero que todos tenham gostado. Um beijo, tchau para vocês.